Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Deixa eu só explicar novamente. Eu falei no início do programa, mas é sempre bom dar uma reforçada. Você que ligou a televisão agora. Gazeta Entrevista de hoje, excepcionalmente, não está sendo ao vivo, porque a equipe do Gazeta Entrevista vai tentar fazer uma entrevista com os ministros Flávio Dino e José Múcio, que participam de uma agenda na fronteira, em Brasileia. Então nós estamos gravando nesta quinta-feira o programa Gazeta Entrevista, perfeito? E a ideia é que na segunda-feira nós possamos veicular essa possível entrevista com os ministros, né? Então, em função disso, eu estou explicando porque você não vai poder fazer a sua intervenção, fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, tirar a sua dúvida. Excepcionalmente, hoje não vai ser possível, tá bom? Aperta o piloto aí, Lala, deixa eu só colocar aqui uma situação. Vocês já devem ter, quem acompanha o noticiário local, já deve ter tido contato com a informação de que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, aprovou a paridade de gêneros e cotas para negros em vagas do 5º Constitucional. Perfeito? Isso é uma informação que foi passada. Só que o Gazeta Entrevista, como ele se arvora também a condição de tentar esmiuçar aqui o debate público, acho que vale a pena a gente dar algumas explicações a respeito do que é esse conceito de 5º Constitucional, né? Para que a gente possa valorizar essa decisão da Ordem. Foi uma decisão importante? Foi. Mas por quê? O que é esse 5º Constitucional e, efetivamente, para que nós possamos valorizar essa decisão da Ordem dos Advogados do Brasil? E por isso nós trouxemos aqui Elcinque Albuquerque, que é a conselheira federal, que está mais próxima de mim, da Ordem dos Advogados do Brasil, Acre, e vice-presidente da ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, e, de vermelho, mais distante de mim, a Socorro Rodrigues, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre. Um prazer recebê-las aqui, Elcinque e Socorro. Eu queria começar, pode ser por você, Elcinque? Afinal de contas, o que é o 5º Constitucional? Explica pra gente. Então, como é que funciona o Poder Judiciário? Nós temos as varas, quando alguém tem um inconformismo, ajuiza uma ação na vara, sai uma sentença. Se a pessoa ficar inconformada com essa sentença, ela vai recorrer. Esse recurso vai ser analisado pela 2ª instância, que é o Tribunal de Justiça, ou o TRF, se for na Justiça Comum, ou Justiça Federal. Saindo um acórdão, que é uma decisão de lá, a parte fica insatisfeita e ela pode recorrer aos tribunais superiores, STJ e STF, conforme o caso concreto. O nosso artigo 94 da Constituição Federal, ele estabelece que os tribunais, então seria o Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF, eles sejam ocupados por vagas de 1/5 por membros do Ministério Público e membros da advocacia. Então, como é que essas vagas surgem? Os juízes, eles evoluem na carreira, viram desembargadores dentro do TJ, por exemplo. Só que não é composto só por desembargadores oriundos da magistratura. 1/5 dessas vagas vem da advocacia e do Ministério Público. Como é que é esse critério? O que acontece? O promotor de justiça tem que ter pelo menos 10 anos de atuação. E o advogado ele tem que ter reputação ilibada, notório saber jurídico e mais de 10 anos de atuação na advocacia. E essa preocupação não é só da nossa Constituição. Essa preocupação de oxigenar os tribunais, ela vem também de institutos internacionais. Então, a ideia é que a gente não tenha só aquele olhar do magistrado dentro dos tribunais. A gente tem um olhar diversificado, partindo do pressuposto que o Ministério Público ele representa a sociedade, o advogado ele está mais perto do jurisdicionado, então ele sabe quais são as queixas da população, quais são as reclamações da população em relação ao judiciário, que não é eleito, né, não tem seus membros eleitos pela população. Os membros do judiciário não são eleitos mediante voto da população. Então, na hora que a gente coloca pessoas da classe da advocacia e da classe do Ministério Público dentro desses tribunais, a gente estaria oxigenando esses tribunais. A função seria essa. Digamos, então, que dessa forma a ideia do 5º, o espírito do 5º, é tornar mais plural. Exatamente. A corte, né? Exatamente, isso mesmo. Essa é a força da decisão da Ordem, vice-presidente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Certamente, quando a Ordem vem decidir que
os advogados a concorrerem por esse quinto constitucional deve ser 50% homens e 50% mulheres, ele está fazendo o quê? Uma paridade de gênero, né? E isso é muito importante, por quê? Porque a ordem vem colocar na sociedade a igualdade entre homens e mulheres nos espaços de poder. Então, e certamente isso será observado em todas as demais instituições. Essa ideia, certamente, nos fóruns de debate que vocês participam, quem lida com a meritocracia ou com essa ideia de que as pessoas devem conquistar espaços públicos mediante a sua competência, em que momento há o choque com esse tipo de decisão? Há algum tipo de embate? Na verdade, assim, algumas pessoas defendem muito que isso seria uma reparação histórica com os negros, com as mulheres, que durante muito tempo foram afastados dos espaços de tomada de decisão, dos espaços de poder. Eu não vejo como uma mera reparação histórica, porque eu não acredito que as mulheres precisam dessa piedade, ou que os negros e negras, e a nossa resolução, ela também trata dos povos de origem, então, dos índios, eles também estão incluídos aí nessa cota, então é uma questão de equidade mesmo. Eu acredito que seja uma questão de se aproximar da sociedade, daquilo que a sociedade espera, porque a sociedade hoje, ela não é formada só de pessoas brancas, ela não é formada só por homens. Nós temos outros segmentos. Se a gente para olhar o IBGE, o último censo de 2022, as mulheres são mais de 51% da população. E aquelas pessoas que se declararam como negras já têm um índice maior de 54% da população. Então, é uma forma de incluir e aproximar os tribunais da realidade da sociedade. E se a gente para pensar também, vamos olhar os tribunais superiores, STJ e STF. A gente só teve mulheres sendo indicadas para ocupar esses cargos de ministras após a nossa Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88. E se a gente para pensar na nossa Suprema Corte, STF, só no ano 2000 a gente teve a primeira mulher presidindo, que foi a ministra Ellen Grace. Ellen Grace. De lá para cá, já estamos em 2023, nós só tivemos mais duas ministras, que são a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Então, 23 anos depois, já foram feitas 16 indicações de ministros e dessas 16, só duas eram mulheres. Se a gente para pensar no STJ, a gente só teve uma ministra mulher presidindo esse STJ, que foi em 99, a ministra Eliana Calmon, que também faz parte da ABMCJ. Aliás, que a ministra Eliana Calmon, maravilhosa. O barulho que ela fez no judiciário deixa saudades, né? Impressionante. E se a gente olha hoje, nós temos 30 ministros dentro do STJ e somente 6 mulheres desses 30. Se a gente vem para a realidade do Acre, nosso Tribunal de Justiça hoje, das vagas que estão ocupadas, só 4 são mulheres. A desembargadora Regina, desembargadora Eva, desembargadora Valdirene, né? Que já vai aposentar, desembargadora Valdirene e a desembargadora Denise. Perfeito. Agora, para que nós percebamos, né, a importância dos símbolos, porque alguém que possa estar assistindo ao Gazeta Entrevista agora pode pensar assim, Socorro, olha só. Ora, Itaã, mas a lei não é a lei? Do ponto de vista técnico, se quem vai julgar se é uma pessoa preta, se é uma mulher, ou se é macho, ou se é índio, tanto faz. A lei não é a lei? O que a senhora responderia? A diversidade cultural nesses espaços, ele faz a diferença nas decisões, né? Tem um olhar mais sensível e todos os países onde as mulheres são comandados por mulheres têm leis melhores para as mulheres, leis igualitárias. E é isso que a gente precisa igualar, porque veja só, se a nossa maioria da população é mulher, e por que a mulher não senta à mesa como o homem senta? Como é que isso não se reflete ali, né? Exatamente. Né? Então, essa situação, por exemplo, mulheres, nós precisamos colocar mais mulheres no parlamento, mulheres que pensem como mulheres e pensem por mulheres. Evidentemente que nós temos homens sensíveis, sim, e temos homens que podemos honrá-los e dizer que eles tiveram decisões que impactaram na sociedade, e muitas. Né? Mas a maioria das decisões que são impactantes em relação às mulheres, elas vêm das mulheres. Elcinque, você que é professora, é difícil colocar isso para o aluno de direito, de que um julgamento não se fundamenta apenas na letra da lei? Essa ideia de
de que julgar vai para muito além das questões técnicas? O que eu perpasso sempre para os alunos é que o julgamento ele perpassa pela hermenêutica. Então não é a aplicação da lei fria, porque se fosse a aplicação da lei fria, não precisaríamos de um juiz, de um magistrado. A gente faria uma programação de computador. Aliás, ali, e 2 mais 2 daria sempre 4, e os tribunais já se utilizam dessas programações de computadores, mas não para dar um resultado final. O resultado final ele perpassa sempre por uma pessoa, por um cidadão. E eu só queria ressaltar que, assim, essa decisão que o Pleno da OAB tomou foi uma decisão de gestão mesmo, foi uma evolução nos conceitos da ordem. E a ordem não era obrigada a fazer isso, porque a lei não obriga que a lista sêxtupla que a OAB vai encaminhar ao TJ seja formada por 50% de homens, 50% de mulheres, que tenha 30% de cotas de negros ou indígenas. Não há essa obrigação. Foi uma decisão realmente revolucionária desse Conselho Pleno da OAB. Novos tempos dentro da ordem que implementam isso. Na verdade, a OAB, no Sistema Nacional como um todo, foi o primeiro conselho de classe, o único conselho de classe assim, pioneiro nisso, em implementar 50% de vagas para homens e mulheres. Hoje, a OAB, no Sistema Nacional e nas seccionais em todos os estados, ela é ocupada por metade de homens e metade de mulheres. Então, essa política ela começou em 2020, lá na OAB, houve uma eleição histórica na OAB Nacional, em que se adotou o projeto Paridade, que foi uma proposta de uma conselheira chamada Valentina, e naquele ano lá, em novembro de 2020, uma votação histórica disse, olha, a eleição da OAB do ano que vem, que é 2021, todas as chapas serão paritárias no Brasil inteiro. E aí nós fomos o primeiro conselho de classe nesse sentido. A partir daí, outros conselhos de classe começaram a seguir essa tendência, que é uma tendência realmente de reparação, uma tendência de justiça, mas não havia essa obrigação do ponto de vista legal, embora a nossa Constituição diga lá que homens e mulheres são iguais. Ô, Socorro. É uma questão de justiça social também. Com certeza. A Elcínquia falou, pontuou aqui, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, a ciranda, a presidência ocupada por mulher é uma raridade. A OAB aqui, por exemplo, é um exemplo também, né? Nunca foi ocupada. Você é a vice-presidente, mas eleito vice-presidente da OAB, uma mulher não teve, né? Precisamos ter. Eu sou a primeira mulher a assumir a presidência porque o meu presidente Rodrigo precisou se afastar. Mas eu não fui eleita presidente, Exato. Fui eleita então vice-presidente. Está na hora, né? Está na hora de ter uma mulher. Né? Eu acho isso vital. E isso é um processo que fatalmente vai acontecer. Fatalmente? Felizmente. A Elcínquia é uma boa candidata? A Elcínquia? É. Para qualquer cargo. Está me deixando numa saia justa. Você se arriscaria a esse desafio? Se te fosse colocado, você acha que é uma... Nesse momento da minha vida pessoal, eu não teria condições de assumir, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma filha que é quase uma bebê, desmamou há pouco tempo. Então, assim, a minha vida pessoal hoje, estou concluindo um doutorado também, a minha vida pessoal hoje não me permitiria nem a me arriscar numa situação dessa. Eu não teria condições de levar esse ofício Eu só adiante. vou complementar para tirá-la da saia justa, mas em verdade é o seguinte, nós ainda não estamos pensando em sucessão, nós temos uma pauta gigante a cumprir. Então, entre nós, eu acredito que nós mulheres que estamos liderando, a nossa obrigação é de formar outras líderes também, né? De trazer lideranças ao sistema. Então, nós ainda estamos trabalhando a nossa pauta de eleição e no meio disso acontece muitas necessidades. Nós precisamos pensar muito nas questões da advocacia, as questões de prerrogativas, as questões de honorários, O que é mais desafiador para a OAB Acre agora? Eu acredito que prerrogativas. O que, né? que significa Porque isso na concretude? É que muitas vezes as autoridades, elas desconhecem os direitos do advogado enquanto está ali em favor do seu cliente. Na rotina do dia a dia, os direitos do advogado são muito desrespeitados. São muitas vezes de forma sutil. Né? Às vezes até mesmo nas decisões há uma violação. E a gente precisa trabalhar muito isso, conscientizar a sociedade do trabalho do advogado, do papel dele quando está no exercício da defesa de seu cliente. Essa violação ocorre mais por parte do Poder Executivo, nas delegacias da vida, ou no próprio Judiciário? No Judiciário, nas delegacias da vida, no dia a dia, nas repartições, na imprensa, em todos os setores da sociedade. É porque, como em todos os lugares, existem bons e maus profissionais. Então, nós temos autoridades que respeitam prerrogativas e nós temos também autoridades que
passam batido, passam desapercebido ou fingem desaperceber isso. E só voltando para essa decisão histórica do nosso pleno, essa decisão não obriga que o eleito desembargador seja uma mulher. Ela só dá uma possibilidade a mais de que o Tribunal de Justiça, ao receber uma lista com 6 nomes, tenha uma variação nesses 6 nomes, entre homens, mulheres, negros. Sim. E aí o Tribunal de Justiça, ele refina essa lista. O TJ ele vai escolher 3 nomes, vai encaminhar esses 3 nomes ao governador e a decisão final é do nosso chefe de Estado. O que eu entendo que se fortalece, se consolida, é essa ideia que foi colocada pela Socorro de que é preciso fazer com que as mulheres ocupem cada vez mais os espaços de poder. Então, é uma decisão que, do ponto de vista simbólico, digamos assim, vai colocar uma referência importante para quem define as coisas. Essas decisões, elas criam uma conscientização, como Sim. a doutora Elcínquia falou, uma oxigenação. Dê certo, não agora, mas nas gerações futuras, os tribunais também passem a reconhecer esses critérios, mesmo nas listas por eles elaboradas de antiguidade e de merecimento. Porque isso cria uma consciência nova. E certamente muitos tribunais já têm essa consciência. Eu vejo isso muito no nosso tribunal, né? No nosso Tribunal de Justiça. Eu vejo essa consciência quando se vê que tem mulheres que já ascendendo, né, na magistratura de carreira, mulheres na presidência do tribunal e atuando de forma brilhante. Você ia complementar alguma coisa? O que a história nos revela é que quando a mulher ela chegou dentro do judiciário como magistrada, como julgadora, as decisões começaram a ter um novo olhar. Porque, por exemplo, a mulher, ela é mãe, ela vai empurrar um carrinho de bebê, ela vê que não tem acessibilidade na calçada, porque a calçada não foi projetada por uma mulher, por uma mãe, que ia empurrar o carrinho de bebê. A vida não está preparada ali para aquela mulher. Então, quando a mulher chegou ao Poder Judiciário e começou a dar decisões, ela era mãe. Ela via aquele filho que sofria com epilepsia, que precisava de um remédio diferenciado, e que muitas vezes o Judiciário não teve essa sensibilidade, não por maldade dos homens, mas porque eles não viveram a experiência que só uma mulher é capaz de viver. Então, as decisões começaram a ser modificadas quando a mulher passou a ocupar as vagas do Poder Judiciário. E o mesmo se refletiu também no nosso Legislativo. Uma parte muito grande da nossa legislação começou a se modificar e a se oxigenar mesmo quando a mulher começou a ocupar esses espaços de tomada de decisão. Então, esse não é um ganho só para as mulheres, esse é um ganho para toda a sociedade, realmente. Você acha que essa decisão da ordem, de alguma maneira, pode influenciar o nosso governo do Estado? Em alguma instância, você acha que isso influencia? Sim. O sistema OAB agindo sempre em vanguarda, e como a doutora Elcínquia comentou, que esse movimento paridade ele começou na OAB em 2020. Então, a gente vê o quê? Que os espaços de poder serem ocupados de forma igualitária entre homens e mulheres. E a gente percebeu que as candidaturas também passaram a ser um homem e uma mulher. Muito embora muitas mulheres na vice, mas a vice é né? Sim, é uma sem co-governadora, um co-presidente. Então, isso tem uma força muito grande. E eu acho que a história da evolução dos direitos das mulheres ocorre assim, gradativo. Né? E vai chegar uma hora que teremos uma governadora. Não tenha dúvida. Né? Aliás, não será a primeira vez, né? Não será a primeira vez, não será a primeira vez. Mas eu digo assim, vai chegar uma hora... também foi pioneiro. Vai chegar uma hora que não haverá retrocessos, é isso que eu quero dizer. Sim. Agora, tem algumas situações, na seara política, talvez seja o nosso aspecto mais pedagógico. Tem algumas mulheres que aceitam um jogo que me parece perigoso. Elas aceitam participar da cena, mas se deixar levar. Ela não é senhora do mandato, não é senhora da história política dela. Ela se deixa levar. E isso é complicado. Eu sei que cada caso é um caso, mas é porque é importante para que a gente possa perceber alguns problemas que há, não é, na execução disso, o trem andando, está tendo algum problema, para a gente não se permitir aquilo ali. Isso é uma questão mesmo histórica, porque a mulher ela chegou na política, como em muitas outras ocupações, bem depois do homem. Se a gente olha para o nosso legado histórico, a mulher era relegada aos trabalhos domésticos, aos serviços do lar. Enquanto o menino, ele já cresce lá, se o seu pai é político, vamos filho comigo ali, ele cresce nas mesas de decisões, ele cresce acompanhando, ele cresce sendo preparado
para no futuro ocupar um cargo político. A mulher ela veio chegar nesse cenário bem depois. Então, muitas ainda estão aprendendo a fazer política. Se a gente quer comparar a história da mulher na política com a história do homem, é uma desvantagem muito grande o que a gente faz com as mulheres. O homem sempre foi para o espaço público e a mulher para o privado, né? Então, o próprio ato do voto feminino já foi uma conquista, é fruto de luta, não é? Não foi algo que foi oferecido, olha, não, agora você pode votar. Não foi bem assim. Foi luta, teve prisões, foi complicado. A coisa é conquista mesmo, ninguém oferece liberdade, né? É conquistada. O próprio direito da mulher estudar, a gente tem países hoje, a gente está em 2023, países hoje que não aceitam que a mulher frequente a faculdade, ela só pode estudar ali até determinado nível escolar, até determinado grau escolar, e ali ela para. E aí nós temos uma grande referência no mundo, Malala, que fez do limão a limonada pelo direito de estudar. Então, assim, é o próprio direito ao acesso à informação, e se você não tem acesso à informação, como é que você pode progredir na vida, progredir na carreira? Então, as mulheres elas foram muito mitigadas desses espaços de tomada de decisão por muito tempo e ainda continuam sofrendo. Há um estigma social também, né, sobre a mulher. Eu vou falar de um exemplo, a separação. Quando uma mulher decide separar, como que a sociedade vê isso? Como que fica a situação jurídica dela? Muitas perdem o direito de ver os filhos, de conviver com os filhos, né? Mas isso vem modificando, E isso é assim, a nossa grande esperança, e o que nos faz também vir e trabalhar pelos direitos das mulheres. Isso reflete na advocacia? Isso que você acabou de dizer, como é que é na rotina da advogada? A rotina da advogada ela é bem pesada, porque geralmente o que acontece? A vida da mulher é como a doutora Elcínquia, eu cito sempre o exemplo da doutora Elcínquia porque eu acho ela um exemplo de mulher, porque ela tem 2 filhos pequenos e dificilmente ela deixa de cumprir uma pauta porque ela tem os filhos. Isso aí. E para você exercer a sua profissão, você tem que deixar para trás algumas coisas, como o tempo que você desgasta para aquilo, para a sua atividade profissional e o tempo que você tem para a sua casa, para os seus filhos, seus amigos, né? Então, a mulher é muito cobrada nisso. E já o homem não tem esse problema. Alguns, né? Alguns que ainda são... A questão do assédio é muito presente na Ordem dos Advogados do Brasil como um problema? As advogadas reclamam isso? Comportamento nas cortes, nas delegacias, ou não? Melhorou? Nós temos essa preocupação, inclusive no cenário nacional. Nós estamos com um projeto de lei que está em fase de aprovação, que vai transformar o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação em infração ético-disciplinar. Vai modificar o artigo 34 do Estatuto da OAB e da Advocacia. Então, na nossa sessão de março do Conselho Federal da OAB, nós apresentamos uma proposta de projeto de lei que foi aprovada por aclamação. Essa proposta caminhou para o Legislativo. No Legislativo, ela está aprovada como pauta de urgência e ela deverá ser votada ainda nesse semestre. É uma preocupação de todo o sistema da ordem de não tolerar abusadores, violadores. Então é tão grave que chegou a esse nível, né? No âmbito da nossa seccional, nós temos a Ouvidoria da Mulher que tem trabalhado esse tema, né, inclusive nas instituições públicas. Nas instituições públicas? Sim, nas demais instituições, com palestras, né? Palestras de o conscientização. Retorno disso, o feedback disso tem sido... O feedback é a solicitação de outras instituições para serem atendidas. Ah, então isso significa que há demanda, né? Há demanda. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Vocês têm mais alguma informação que vocês gostariam de detalhar, que vocês acham que não ficou bem explícito na nossa conversa? Tem algum aspecto? Eu só queria mesmo parabenizar o Conselho Seccional da OAB Acre, porque essa é uma votação feita por todos os conselheiros. E a votação ela foi unânime, o que significa novos tempos dentro da sociedade, novos tempos dentro da ordem. E quem ganha é toda a população. Você se surpreendeu com essa decisão unânime, não? A gente esperava que a pauta passasse, porque muita gente já se manifestava favoravelmente, mas a gente não tinha uma expectativa se seria unânime, a gente não sabia. Eu imaginava que seria aprovado, porque é uma tendência dos novos tempos mesmo, mas não que fosse aprovado por aclamação, como de fato aconteceu. Muito bom, Socorro. Acredito que tenha sido uma decisão muito madura e sensível do nosso Conselho. Prova de que eles estão aptos, né, a decidir, tomar decisões pela advocacia. Muito obrigado, Socorro, vice-presidente. Muito obrigado.